Graça e paz, professores, alunos e amigos deste canal. Estamos aqui com mais uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical. A lição número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no Evangelho, escreveu São Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19. A verdade prática fundamenta um ponto do nosso cremos na Trindade, conforme a Bíblia Sagrada, que diz: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. O objetivo geral desta lição é saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os objetivos específicos que nós vamos dialogar aqui é explicar a construção bíblica trinitárias, mostrar que Deus é trino e único e conhecer algumas crenças inadequadas referente à Trindade. E, por fim, apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. Caros alunos, professores e amigos deste canal, diga-se de passagem que esse tema é um tema bastante dinâmico, abrangente, profundo, e por que não dizer polêmico. Mas em relação à Trindade, nós não cremos na existência de três deuses, mas em um só Deus, que ele subsiste em sua essência em três pessoas distintas, eternas, e que criaram todas as coisas. Embora que a Bíblia não nos relata esta palavra Trindade, vamos encontrar no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento evidências desta relevante e abençoada doutrina. Uma citação, segundo Stanley Orton: historicamente, a Igreja formulou a doutrina da Trindade em razão do grande debate a respeito do relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai. E o fato é que o Pai e o Filho e o Espírito Santo sempre esteve junto em ação, em construção e manutenção do projeto divino, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A introdução diz assim: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento, o único Deus, com a divindade de cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Este é o ponto principal, o enfoque principal desta lição. Entendemos que a Santíssima Trindade, ela estava no Antigo Testamento. Não tem como excluir a Santíssima Trindade do Antigo Testamento. É uma ampliação da verdade que se acha desde Gênesis ao profeta Malaquias. Então se pergunta: por que os judeus a rejeitaram? Pelas mesmas razões que levaram a repudiar a messianidade de Jesus de Nazaré, a cegueira espiritual e a dureza de coração. Vejamos ali em 2 Coríntios 3, 14 ao 16, que diz: mas os seus sentidos foram endurecidos,
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 2 Coríntios 3, 14 ao 16. A Trindade, caro aluno, professor, amigo, a Trindade é claramente apresentada tanto na criação do universo como na expectativa messiânica da alma hebreia e em cada episódio da história sagrada. Este é o ponto central da nossa lição, que estamos enfocando neste trimestre. E isso fundamenta a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, de acordo com a declaração de fé das ADs no Brasil. Então, o ponto central desta lição, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Primeiro tópico: construções bíblicas trinitárias. Uma leitura superficial da passagem de 1 Coríntios 12, 4 a 6, pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos. Mas o apóstolo Paulo refere-se à Trindade usando uma outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus Pai é o mesmo. É a unidade na diversidade. Veja o que diz o versículo de 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor, referindo a Jesus Cristo, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui, nesta passagem, nós percebemos e constatamos a construção trinitária do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tanto na diversidade dos dons, na manutenção dos dons, na diversidade dos ministérios e na diversidade das operações. Ponto 2 do primeiro tópico diz a bênção apostólica. Aqui, certo paralelismo com a bênção final não é comum nas epístolas paulinas. Não parece haver aqui intenção de explicar a Trindade. Trata-se do pronunciamento habitual da bênção apostólica no final dos cultos, das reuniões, na primeira década da igreja. Se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes desta realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. E nós percebemos aqui mais um ponto desta construção trinitária, em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aqui é expressa a fonte da graça do Senhor Jesus. O amor de Deus no Espírito Santo é uma saudação trinitária. E aqui nós conseguimos ver de forma global, de forma plena, o projeto de Deus, o projeto salvífico da humanidade, através da graça de Jesus e ele sendo o sacrifício na cruz,
vemos o amor de Deus, que doou o seu Filho, e isso nos ligou a Cristo nessa comunhão do Espírito Santo, o qual nós hoje somos templo do Espírito Santo. Então vejamos aqui, nessa bênção apostólica, a ação, a interação e a atividade direta desse projeto de Deus, do Deus Pai, o Criador, aquele que projetou, o Filho que executou e o Espírito Santo que dá essa manutenção divina, e o próprio irá fazer a nossa redenção para a vida eterna. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e essa comunhão com o Espírito Santo nesta construção trinitária da bênção apostólica. Ponto 3. Deus trino e uno revelado. Efésios capítulo 4, versos 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Há um só Senhor, mas uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Efésios 4, 4 ao 6. Aqui vimos a diversidade de operações e funções na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da verdade. Jesus é o nosso Senhor, a fonte da nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsistem desde a eternidade em uma só substância indivisível, mas manifesto na história salvífica em formas pessoais e funções distintas. Veja o que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 e versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Isto mostra que o Deus Pai já tinha toda a ciência, conforme o seu atributo, de todo o projeto salvífico. E diz, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Então vemos aqui a função do Espírito, a santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então vemos aqui o propósito de Deus em Jesus Cristo, pois ele iria para o sacrifício vicário para consolidar esse projeto salvífico. Graça e paz sejam multiplicadas. Então percebemos aqui, nesse primeiro tópico, esta construção trinitária muito forte e presente nesses textos relacionados e com essa evidência no plano da salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Criador, o arquiteto Deus, Jesus Cristo, que participou de forma direta desse projeto, sendo o Cordeiro de Deus, que tirou e tira o pecado do mundo, e a manutenção através dessa dimensão que cabe dentro de nós, onde o apóstolo Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz, é quem nos consola e que fará também a nossa redenção para a eternidade com Cristo. Então nós vemos aí a ação do Criador, Deus Pai, o executor, Deus Filho, e a manutenção desse projeto salvífico para a santificação e redenção do homem. O segundo tópico, o Deus trino e uno. O primeiro ponto diz uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho, e o Verbo era Deus.
Trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. No princípio era Deus, o Verbo estava com Deus. E através da ação de Deus na vida humana veio Cristo Jesus para a construção desse projeto. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Em 1 Coríntios 16, um texto bem conhecido e enfatizado, diz: Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em vós? E também, Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. Como conciliar esta verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Tal não se trata de treteísmo, ou seja, três deuses, pois existe um só Deus e Deus é um só. A única explicação é a Trindade. Um único Deus que subsiste em essência, majestade e poder, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e com ações e atividades e propósitos diferentes dentro da criação, dentro da execução do plano salvífico, e nós vimos isto no decorrer da Bíblia Sagrada. A ação direta de Deus, do Pai e do Espírito Santo nessa harmonia em prol da santificação, regeneração do ser humano para uma vida eterna com Cristo Jesus. Ponto 2. A Trindade. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, o verbo fazer está na terceira pessoa do plural, façamos. Ali percebemos a construção trinitária desse mundo, Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento. Eu, tu, ele. Antes da ascensão, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma citação bem contundente e precisa nesta construção trinitária ou da Trindade. Esta é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. É por isso que isso fundamenta o nosso credo, o nosso cremos nessa declaração de fé. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante o seu ministério acerca de si mesmo e do Pai. Mateus 11:27. Do Espírito Santo. Mateus 12:28. A igreja, desde a antiguidade, resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Tópico 3. Crenças inadequadas. Primeiro ponto, os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um defensor da Trindade e um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas, que quer dizer do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Eles, os monarquianistas dinâmicos, ensinavam que Jesus recebeu a dínamis, poder em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus
se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas essas ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5 e versículo 20. Ponto 3. Os monarquianistas modalistas. Esses são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes. Para eles, Deus aparece com máscaras de Pai na obra criadora, com a máscara do Filho no seu nascimento e na ascensão, e a partir daí aparece com a máscara do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes e máscaras, de acordo com essa crença inadequada dos monarquianistas modalistas. É a doutrina unicista, que nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção destas pessoas. Mateus 3, 16 e 17, João 8, 17 e 3 de João 3. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina. Por isso, ela é conhecida como o sabelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. No entanto, a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Então, vimos aqui o segundo ponto dessa crença inadequada. Terceiro ponto, o arianismo. É o nome da doutrina formulada por Ario e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, no ano de 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o princípio apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era criatura, criado do nada. Essa classe divina de natureza inferior, nem divina, nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A palavra de ordem de seus seguidores do arianismo era: houve um tempo em que o verbo não existia, mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde um princípio afirma que o Filho é eterno, o Pai da eternidade, transcendente à criação. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1 e 17. Por fim, o quarto tópico, resposta às objeções acerca da Trindade. Percebemos aí, caro professor, alunos e amigos, que é um tema bastante profundo, desafiador, mas o fato é que nós temos conosco a veracidade, a intimidade desta construção trinitária em nossa vida. Nós cristãos, dentro da nossa razão de fé, o nosso raciocínio nessa fé que professamos, que cremos e vivemos, sentimos no dia a dia o agir de Deus, o preço do sangue de Jesus que nós fomos comprados, e a intimidade com o Espírito Santo, que nos consola, que nos orienta e que nos faz lembrar de todas as coisas. E ele, nessa dispensação da graça, age, interage e intercede por nós diante de Deus. Ponto 1. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes de Tertuliano
já havia formulado a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado por Nicéia tornou o ponto de partida ao invés do ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Aí está esclarecido essa resposta às obsessões acerca da Trindade. O ponto 2, a definição de Tertuliano, e isso aqui muito nos interessa. Ele foi o neologista da igreja que criou o termo Trindade. Na sua declaração, todos são um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem as três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são uma só substância e de uma só essência e de poder. Ponto 3. A formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla, em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissan. O credo niceno constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma só vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. A conclusão: diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde Gênesis a Apocalipse. Enfim, para refletir a respeito da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, entendemos que a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade está no Evangelho escreveu São Mateus, no capítulo 28 e versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vimos também, no decorrer desta lição, o significado unicista, que é a crença que crer na doutrina unicista que nega a Trindade. O arianismo é a doutrina formulada por Ário e o movimento que ele fundou em Alexandria, Egito. Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai. E quem criou o termo Trindade no mundo ocidental foi Tertuliano. Quando e onde a formulação trinitária se definiu? A formulação trinitária só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381. Obrigado a todos pela atenção. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.